TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque aos jogos e à acessibilidade. A UPAM Três Picos flagrou uma construção irregular e desmatamento na posse em Petrópolis. A informação foi passada após uma ligação para o Disque Denúncia. O Balcão de Empregos em Petrópolis divulga mais 95 oportunidades para esta semana em empresas do município. A Defesa Civil da cidade emitiu um alerta de SMS referentes a ventos moderados a fortes para o município de Petrópolis nesta terça-feira. E o governo do estado divulgou mais de 4.300 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. E na educação, a prefeitura ainda não solucionou a merenda escolar. Em nota divulgada na última segunda-feira, informou que o problema deve ser resolvido nesta semana. Inclusive, manifestações marcaram a manhã desta terça-feira no centro da cidade. O diálogo com o objetivo de garantir acesso aos jogos, independentemente das condições. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã, em nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube e também no nosso site tvc16.com. Para você nos acompanhar e ficar bem informado sobre tudo que acontece na nossa região de cobertura, basta você também seguir as nossas páginas no Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Para participar aqui no Correio Petropolitano Debate, mande a sua mensagem, o seu recado, a sua denúncia, fotos e vídeos pelo nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com e também pelo nosso WhatsApp, DDD 24 99323 1675. A nossa equipe aguarda a sua mensagem, não deixe de participar aqui com a gente. Vamos juntos para ficar bem informado nessa terça-feira e, obviamente, vamos trazer aqui a repercussão sobre a manifestação realizada nessa terça-feira em Petrópolis, porque ela foi realizada na manhã de hoje no centro da cidade. RPAs, profissionais terceirizados da educação, realizaram uma manifestação devido ao atraso nos salários e devido à merenda disponibilizada para os alunos nas escolas. A manifestação começou por volta das 9 horas da manhã e seguiu em direção à Secretaria de Educação na Praça Visconde de Mauá, a Praça da Águia também como é conhecida. A gente consegue ver aí as imagens desse momento e, inclusive, foram em direção depois à sede da Prefeitura de Petrópolis, na Avenida Keller. E você está acompanhando aí essas imagens que mostram parte desse cenário. A gente já falou sobre isso diversas vezes aqui no Correio Petropolitano Debate. Atraso no pagamento dos RPAs. Esse atraso era recorrente. A Prefeitura alegava que o pagamento ia ser feito sempre até o 10º dia útil do mês, mas sempre ocorriam atrasos. Em alguns casos, já trouxemos aqui, inclusive, relatos de pagamentos sendo feitos dia 15, 16 do mês, sendo que o certo mesmo, a gente já sabe, né, pela lei, é até o 5º dia útil. E a gente consegue ver essas imagens, a gente inclusive tem áudios, né, eles estavam com apitos, com cartazes, cobrando a Prefeitura de Petrópolis esse pagamento. Vamos acompanhar o áudio dessa manifestação. Inclusive, para você que está nos acompanhando, esse pessoal que você vê aí, né, foi inclusive também para a sede da Prefeitura de Petrópolis, onde alguns representantes conversaram com o prefeito. Os outros manifestantes ficaram do lado de fora, aguardando ali, né, no Palácio Sérgio Fadel, a sede da Prefeitura de Petrópolis, essa conversa, essa reunião. A matéria completa sobre esse tema você vai acompanhar aqui, obviamente, nos nossos telejornais, mas a gente consegue ver ali uma grande quantidade de pessoas. E lembrando, viu, gente,
Essa questão não é só referente aos atrasos, mas também referente à merenda. Na última segunda-feira, a Prefeitura de Petrópolis divulgou uma nota oficial e informou que efetuou na tarde de ontem, de segunda-feira, o pagamento da empresa terceirizada da Secretaria de Educação, o que vai garantir o salário dos trabalhadores terceirizados da rede municipal de ensino. Afirmou ainda que é de conhecimento público que Petrópolis enfrenta dificuldades financeiras devido à falta de recursos do ICMS da GESELMA, mesmo depois do município ter obtido uma decisão favorável na Justiça. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, segundo a nota, mantém a suspensão dos repasses desses recursos essenciais. A Prefeitura informou que espera que o presidente do TJRJ reconsidere a decisão, em nome do bom senso e do compromisso com o desenvolvimento de Petrópolis. Agora, vamos ser bem sinceros, né, gente? É uma questão que a gente já citou aqui, que já abordamos aqui, que foi a própria Prefeitura que se colocou. Se lá atrás, quando recebeu os recursos referentes às declarações anuais, a retificação das declarações anuais, e não tivessem colocado esses recursos simplesmente para a educação, como a gente vê, para o IMPAS, como a gente também vê problema, por falta de atraso, pagamento, empréstimo que a Prefeitura teve que pegar, não seria esse caos todo. E aí o que acontece? O interesse político está acima das crianças que estão nas escolas hoje. Porque nós trouxemos aqui ontem, a gente vai citar isso agora, inclusive, merenda escolar. Porque também na última segunda-feira, a presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação, o CEP, ela divulgou um vídeo comentando sobre a situação na cidade. Foi realizada uma reunião na sexta-feira passada e parece que até o momento nada adiantou. Vamos acompanhar a entrevista. Bom dia. Na semana passada foi realizada a reunião do Conselho de Alimentação Escolar e contou com a presença da Secretaria de Educação. E nessa reunião, a secretária Adriana de Paula declarou que haveria tranquilidade para a distribuição de gêneros da alimentação escolar para 2 semanas ainda, sem a necessidade de arranjos ou redistribuição. Para nossa surpresa, na sexta-feira, o Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, e o CEP começaram a receber diversas denúncias de que não haverá nenhum tipo de distribuição essa semana, tanto de gêneros não perecíveis, legumes e frutas, hortaliças, como de proteína, carne, frango, ovos, por falta de pagamento. Falta de pagamento dos fornecedores e por falta de empenho, liberação de empenho para que sejam realizadas as compras. Então, nós esperamos que hoje, sem falta, tanto a Secretaria de Educação quanto o prefeito façam algum tipo de pronunciamento em relação a isso. Está instaurado o caos na alimentação escolar. E isso é um absurdo. A alimentação escolar deveria ser prioridade do governo. Então, as diretoras de escola, os pais de alunos, os profissionais da educação, todos querem saber quais serão as medidas tomadas para passar essa semana a outra, né? O que o prefeito pretende fazer em relação a isso? Onde é que está o dinheiro que foi empenhado para a alimentação escolar? Tem que ser tomada alguma providência. As crianças, os profissionais não podem ficar nas escolas durante o horário integral de aulas, seja primeiro turno, segundo turno, ou os centros de educação infantil, em que nós precisamos de 5 refeições por dia. Então, como é que é isso? Como é que vai ser feito isso? Queremos respostas da prefeitura sobre isso. É preciso uma orientação clara para as equipes gestoras das unidades, tanto das creches quanto das unidades regulares. Não tem condição das pessoas ficarem na escola, no ambiente lá, esperando para ver o que vai ser feito. O prefeito hoje precisa fazer um pronunciamento a respeito e qual é o seu plano para essa situação. Não há condição
tanto que as crianças quanto os profissionais ficarem na escola o período inteiro sem alimentação. É preciso que o Ministério Público, que o Conselho Tutelar, que a Vara da Infância e da Adolescência, todos juntem esforços para cobrar da Prefeitura solução para essa situação, solução imediata. Tá, inclusive também na última segunda-feira a Prefeitura de Petrópolis informou que continua trabalhando para normalizar também a situação de reabastecimento dos itens da merenda escolar e do programa, como a gente comentou, com previsão de solução também nesta semana. Previsão, tá, gente? Previsão não significa que vai, não garantiu que vai. Agora imagina só, a criança vai para a escola, precisa da alimentação e não tem. A gente citou aqui, conversei com alguns pais responsáveis, obviamente a gente não vai divulgar nomes, identidade de ninguém, mas que falaram, olha, hoje a minha filha só tinha arroz e feijão. Olha essa situação, olha a situação que Petrópolis hoje está. Olha esse problema que Petrópolis tem hoje, isso por conta da questão também do ICMS. A Prefeitura alega que é a questão do ICMS, e de fato é. Só que a questão é a seguinte, não é o ICMS especificamente, é a decisão da Prefeitura em querer manter esse discurso de que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que não quer liberar a arrecadação para a cidade. Já foi apresentado, a gente trouxe aqui, a questão foi para o STF. O ponto é, a Prefeitura utilizou um recurso incerto, porque essa era a verdade, uma liminar que podia ser derrubada a qualquer momento, para questões essenciais. E lembrando, gente, hoje está difícil a situação, Petrópolis não tem dinheiro, a gente já citou aqui, tem documento da Prefeitura em processos que alegam crise financeira, penúria financeira, como já trouxemos aqui, e a situação só se agrava. O atraso no pagamento dos RPAs, falta de merenda escolar, o recurso da Prefeitura para o ano que vem. A gente citou o Caio, o próprio Conselho Escolar aqui trouxe a informação na reunião e a gente trouxe para você também. O orçamento da merenda escolar para o ano que vem era de 10 milhões de reais, sendo que o necessário, o mínimo é 40. O que faz com 10 milhões? Vai passar o primeiro bimestre, vamos supor aqui, né? São 4 bimestres no comum. O primeiro bimestre tem alimento. Os outros 3 fica à mercê da mãe, do pai, do responsável. Vai ter que mandar marmita para a escola agora também, por exemplo, porque não vai ter comida. Situação muito séria essa que Petrópolis vive. E lembrando ainda, temos um agravante para o início de 2025, porque a Prefeitura vai ter que pagar o que recebeu retroativo, o que recebeu a mais. Então vai ter que pagar todo esse valor que recebeu entre esse ano, né, mais especificamente o mês de maio, até a decisão do STF, vai ter que pagar diluído de 2025 a 2028. Ou seja, além da queda na arrecadação do ICMS, além de ter que pagar todas essas dívidas, tem um recurso muito menor para o ano que vem. É complicado, viu? A gente vai ter que acompanhar e com muita atenção todas essas questões, porque isso pode gerar uma paralisação literalmente na cidade, nos cofres da cidade, caso nenhuma atitude seja realizada. A partir de uma denúncia de crime ambiental feita ao programa Linha Verde do Disque Denúncia, policiais militares do Comando de Polícia Ambiental estiveram nesta segunda-feira em Petrópolis, na região serrana, onde identificaram indícios de uma construção irregular e desmatamento no distrito da Posse. Segundo a equipe da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, em cumprimento à ordem de policiamento e deslocamento pela Estrada do Brejal, observaram uma construção, olha o tamanho dessa construção, gente, com 2 bangalôs de 40 metros quadrados cada um, além de um arruamento de 500 metros entrando pela vegetação, degradando
cerca de 5 mil metros quadrados de área. Durante a fiscalização, os policiais da 5ª UPAM não localizaram nenhuma placa indicativa de licenciamento. E a pessoa que estava no local, ao fazer contato com o patrão, ou seja, o responsável ali pela área, não apresentou nenhuma documentação pertinente. Diante dos fatos, os policiais militares se deslocaram até a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava e 2 advogados, onde a autoridade policial gerou um auto de constatação e solicitou a perícia para o local. Dados do programa Linha Verde mostram que houve um aumento de 25% no número de denúncias de crimes ambientais no município de Petrópolis. Desde o início do ano, foram 527 denúncias, contra 420 em todo o ano passado. Para você, a gente ainda nem chegou em dezembro, né? Lembrando, para você denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar 24 horas, 7 dias por semana, para o telefone DDD 21 2253 1177 ou para o 0300 253 1177. Ambos com WhatsApp anonimizado, ou seja, é uma técnica de processamento de dados que remove ou modifica aquelas informações que possam identificar uma pessoa. A denúncia também pode ser feita pelo aplicativo Disque Denúncia RJ e é possível também denunciar no site do Disque Denúncia em www.disquedenuncia.org.br ou ainda pela fanpage do Linha Verde no Facebook. Agora, eu vou pedir a nossa equipe para colocar a imagem na tela de novo dessa construção irregular, porque pelo tamanho, olha só o tamanho do terreno, o tamanho dessa obra que estava sendo realizada. Uma pessoa que faz uma obra desse tamanho, como a gente comentou aqui, degradando uma área de 5 mil metros quadrados, tem recurso financeiro para fazer isso. Por que não legaliza? É simples. Chega lá no INEA, chega na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conversa. Qual que é o procedimento? O que eu preciso pagar? Agora, sai construindo de forma toda irregular, um terreno enorme. Agora vai ter que pagar a multa se não tiver, inclusive, a obra embargada. Já gastou com material e tudo mais. Por que não faz as coisas certas, né? Muito simples. Chega lá, paga o que tiver que ser pago e faz a obra do jeito correto. É difícil às vezes, né? Complicado também essa situação. Lembrando que isso ainda gera prejuízos também para o meio ambiente, né, gente? Mudando de assunto, vamos falar sobre oportunidade, porque 95 vagas foram disponibilizadas em empresas de Petrópolis nesta semana. O Balcão de Empregos está oferecendo mais 95 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastro dos currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br, até sexta-feira, 15 de novembro. Nesta semana, há oportunidades para açougueiro, auxiliar de cozinha, diarista, jardineiro, marceneiro, soldador e muitas outras. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atenda aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. A Defesa Civil de Petrópolis emitiu, na manhã desta terça-feira, mais especificamente por volta de 8h40 da manhã, um alerta de via SMS de previsão de rajadas de vento moderado pela manhã e ventos fortes a partir do período da tarde aqui em Petrópolis. A Defesa Civil orienta fechar bem janelas e portas e evitar o fluxo de vento no interior da casa. Não estacionar veículos ou ficar próximos a árvores, torres de transmissão e placas de sinalização. Em casos de emergência, a orientação é ligar para 199, Defesa Civil, ou para 193, o Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Defesa Civil pede também que a população fique atenta às próximas atualizações, faça o cadastro do CEP através do envio de mensagens de texto para o número 40199 para receber os alertas e acompanhar o portal da Prefeitura de Petrópolis. O boletim meteorológico atualiza a previsão do tempo para a cidade e pode ser acessado pelo link www.petropolis.rj.gov.br/boletim. A gente fala ainda sobre a cidade porque a Prefeitura de Petrópolis decretou ponto facultativo nos próximos dias 18 e 19 de novembro, segunda e terça-feira da semana que vem. As repartições públicas municipais vão ficar fechadas entre os dias 15 e 20
e só vão retornar às atividades na próxima quinta-feira, dia 21 de novembro. Os serviços de urgência e emergência funcionam normalmente, como, por exemplo, as unidades de pronto atendimento, as UPAs, do Centro, Cascatinha e Itaipava, o Hospital Alcides Carneiro e Dr. Nelson de Saerpe e o pronto-socorro do Alto da Serra, Leônidas Sampaio, os SPAs da Posse e também de Pedro do Rio. A Secretaria de Defesa Civil também vai permanecer em prontidão, seguindo as diretrizes do Plano Verão 2024-2025. Agora, antes da gente fazer um intervalo, eu vou fazer um comentário aqui também, né, gente? E impressionante como a Prefeitura de Petrópolis gosta de decretar ponto facultativo. A Prefeitura, nada contra os servidores que merecem descansar, tá? Mas a questão é, estamos num período de crise financeira, que a população não sabe ao certo o que vai ser para o ano que vem. Até informou em nota, inclusive nessa segunda-feira, que a previsão para acertar as questões referentes à merenda era nessa semana. E aí simplesmente joga um ponto facultativo. A prefeitura para de funcionar nessa quinta-feira agora, volta só na semana que vem. Durante um período de transição de governo, durante um período de dificuldades financeiras, durante um período de manifestação por conta de atraso de salário, a prefeitura simplesmente vai botar todo mundo para ficar em casa. Ou é simplesmente para não ter que pagar esses 2 dias para os servidores, já que vão ficar em casa, e aí arranja uma solução ali, bota 2 dias ali todo mundo em casa. Porque não é possível. Em momentos, né, dos últimos dias de governo, simplesmente joga ali o ponto facultativo e deixa para lá o restante. O importante é descansar. Outra situação difícil, viu? O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco. Tem previsão do tempo para você, mais informações da nossa região de cobertura. Por isso, não saia daí. A gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta e chega o momento da gente falar sobre a previsão do tempo. Vamos colocar aqui na tela para você que está nos acompanhando a previsão do tempo para nossas cidades da região de cobertura. Já estão aqui e a gente já consegue ver pelo nosso telão a possibilidade de chuva e de queda nas temperaturas em todas as cidades. A gente começa com a previsão do tempo para essa quarta-feira em Nova Friburgo, que será similar à dessa terça-feira. O dia será nublado, com possibilidade de garoa durante a manhã e a noite, e que também pode chover. As temperaturas na cidade, olhando para o nosso telão, mínima de 18 e a máxima de 23 graus. Já em Teresópolis, o dia nessa quarta-feira vai ser mais frio, ou seja, vão ter quedas nas temperaturas e que vão variar na cidade entre mínima de 17 e a máxima de 20 graus. Lembrando, viu, gente, pouquíssima amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima. O dia na quarta-feira será nublado, com possibilidade também de garoa durante a manhã e a noite e possibilidade de chuva na parte da noite. Aqui em Petrópolis, na quarta-feira, também vai ser de queda nas temperaturas, com os termômetros variando entre a mínima de 17 e a máxima de 20 graus. E muito similar a Teresópolis, viu? Quarta-feira chuvosa durante todo o dia e à noite pode chuviscar. Céu também nublado para essa quarta-feira. Paraíba do Sul segue nessa tendência. O dia dessa quarta-feira será mais frio, com variação entre a mínima de 19 e a máxima de 24 graus. O dia será de céu encoberto, com possibilidade de garoa durante todo o dia e também pode chover à noite. Para a gente finalizar a previsão do tempo, em Três Rios, céu encoberto, possibilidade de garoa na parte da manhã e chuva à tarde e à noite. O dia também vai registrar, vão ser registradas quedas nas temperaturas para essa quarta-feira em Três Rios e as temperaturas vão variar entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus. A gente vai colocar no telão para você ver, então, para a gente poder finalizar essa previsão do tempo. E, de fato, a gente trouxe a informação para hoje, né? A máxima para essa terça-feira, por exemplo, em Três Rios era de 31 graus. A gente já consegue ver aí que a temperatura para Três Rios amanhã é entre 20 e 25. A mínima em si não mudou tanto. A gente só teve uma diferença aí referente às temperaturas para a nossa cidade na temperatura máxima. Você está vendo em Nova Friburgo que a máxima está como 32 graus, gente. É só um erro técnico que aconteceu, é 22 graus, tá? Só para a gente fazer essa correção aqui, então, ao vivo para você. Máxima de 22 em Nova Friburgo e a mínima, então, de 18 graus, só para a gente corrigir. E assim a gente termina a previsão do tempo de hoje. O governo do estado está disponibilizando para essa semana mais de 4.300 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINE, são oferecidas 1.675 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, são 2.647 oportunidades, divulgadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, e a Fundação Moody's. Os salários, que chegam a R$ 5.648, são oferecidos no bairro de São Conrado, para a função de arrumador de serviços domésticos, e em Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Ipanema, para a função de cozinheiro. Ambas as posições exigem um ensino fundamental e experiência.
Na região serrana, todas as 437 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de 1 a 2 salários mínimos para funções como as de ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, expedidor de mercadorias e farmacêutico, entre outras. Existem ainda opções cujos salários estão entre 2 e 3 salários mínimos para analista de marketing, mecânico de motor a diesel e motorista de caminhão-tanque. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site rj.gov.br/trabalho. E uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Moody's e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece nesta semana 794 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar moodys.org.br. Já o CIEE oferece 1.853 vagas de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. As informações mais detalhadas podem ser obtidas no site ciee.org.br. A gente continua falando sobre oportunidades, porque essa temporada de fim de ano, de Natal, oferece, oportunidades para quem busca vagas permanentes e temporárias, porque muitas dessas empresas acabam fazendo a contratação destes profissionais por bom desempenho ou até mesmo porque precisa daquela vaga ou o movimento continuou grande mesmo após o fim ali das festas de fim de ano. E por isso a gente fala agora sobre Teresópolis, porque uma feira de emprego está sendo realizada na cidade e ela vai seguir até o próximo dia 14 de novembro. É isso mesmo, viu, gente? E há essa possibilidade para aumentar as equipes para lidar com essa demanda do fim do ano lá na cidade. Por isso que essa feira ela está acontecendo. Lembrando, são para vagas temporárias e também para vagas permanentes. E para isso, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária de Teresópolis realiza um feirão de empregos. Ele começou nesta terça-feira e segue até a próxima quinta, como a gente citou, dia 14. São oferecidas 439 vagas, sendo 267 para candidatos com experiência, 167 para oportunidades sem experiência e 3 para pessoas com deficiência, além de uma vaga para estágio e uma para jovem aprendiz. A equipe do Cine Teresópolis está fazendo esse atendimento por público. Começou hoje às 10 horas da manhã e segue até às 4 horas da tarde na Calçada da Fama, que fica na rua Francisco Sá, número 72, no centro da cidade. Para se candidatar, basta o interessado comparecer com documentos pessoais e o currículo. A entrevista nesta terça-feira, por exemplo, foi com um representante da Fundação Educacional Serra dos Órgãos, do supermercado Flor da Posse e do grupo JFC, que entrevistaram os candidatos de acordo com o perfil da empresa. As vagas para quem tem experiência, por exemplo, estão entre as opções vagas para açougueiro, balconista de farmácia, caixa de supermercado, garçom, motorista de caminhão, operador de caixa, serralheiro e vigia. Para vagas sem experiência, entre as oportunidades para esse perfil estão, por exemplo, almoxarife, ajudante de motorista, atendente de lanchonete, além de carregador de caminhão, embalador à mão, expedidor de mercadoria, recepcionista de hospital e perfumista. Já para PCD, estágio e jovem aprendiz são as seguintes. Para pessoa com deficiência, a oportunidade disponibilizada é auxiliar administrativo, são 2 vagas, e também de auxiliar de prótese dentária. Para estágio, há uma vaga para auxiliar administrativo e uma vaga também de estoquista para o cargo de jovem aprendiz. Você, teresopolitano, não deixe de participar. Afinal, essa feira vai acontecer até a próxima quinta-feira. Falando agora sobre veículos, os donos de veículos emplacados no Rio de Janeiro já podem aderir ao IPVA em dia, conforme determina o decreto 49.366 e a resolução da Secretaria de Fazenda, que foi publicada no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira.
Com possibilidade de adoção apenas por quem não tem débitos em 2024, o benefício pode contemplar até 1 milhão de veículos. O prazo de adesão vai até o dia 29 de novembro. O pedido de adesão deve ser realizado exclusivamente pelo atendimento digital da Secretaria de Fazenda do Estado, em atendimentodigitalrj.fazenda.rj.gov.br. Basta fazer o login na plataforma com a conta gov.br ou o certificado digital e escolher o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN. Após informar o dado, o sistema vai apresentar os débitos existentes do veículo e as condições de pagamento disponíveis. A quantidade de parcelas selecionadas pelo contribuinte valerá até o resto do cronograma das prestações. Assim que confirmar a adesão, o beneficiário vai receber as orientações para emitir a guia na página do documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, quem aderir precisa desistir de eventuais contestações de débitos nas esferas administrativa e judicial. A Secretaria de Fazenda vai cuidar apenas dos débitos, não inscritos em dívida ativa, e o parcelamento vai ficar a cargo da Procuradoria-Geral do Estado. A primeira parcela vence no dia 5 do mês seguinte à adesão ao IPVA em dia, assim como as demais prestações. Os débitos negociados estão sujeitos à incidência de juros após a data limite da quitação. O não pagamento da primeira parcela vai constar como desistência para adesão ao programa. O parcelamento também é cancelado em casos de inadimplência por 3 meses consecutivos ou alternados, ou se alguma parcela ficar mais de 90 dias em aberto. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido. Na volta, nós vamos conversar com Gabriel Neves. Ele, que é jogador de videogame, mas tem um detalhe, ele é deficiente visual. E vai contar um pouquinho da história pra gente, vai falar sobre a acessibilidade dos jogos e, obviamente, sobre títulos. Isso mesmo. Não saia daí, o intervalo é rapidinho e a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar
inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate de volta e a gente vai dar início agora à nossa entrevista de hoje. Como nós citamos no início do programa, nós vamos conversar com o Gabriel Neves. Ele é deficiente visual e um baita de um jogador de videogame, viu? Inclusive com premiações. Ele vai conversar com a gente ao vivo, ele mora em São Paulo e vai aparecer aqui no nosso telão para trazer todas essas informações para a gente. Gabriel, boa tarde para você, seja muito bem-vindo, você consegue me ouvir? Consigo sim, você consegue me ouvir perfeito? Ouço perfeitamente, Gabriel. Primeiramente, obrigado por conversar aqui com a nossa equipe. E para a gente começar esse nosso bate-papo, a primeira pergunta que eu faço é: como que o videogame surgiu na sua vida, Gabriel? Então, o videogame ele surgiu na minha vida na época em que eu fazia fisioterapia, porque eu nasci prematuro e me deram 3 medicamentos que não podem ser dados para prematuro ao mesmo tempo. Ele causa surdez, paralisia e cegueira. Eu tive 2 desses sintomas, a cegueira e a paralisia cerebral bilateral. Depois disso, o infravermelho queimou minha retina, então foi irreversível. Minha família foi para os Estados Unidos para que eu pudesse operar, mas infelizmente não deu certo. Eu fiz fisioterapia, daí o videogame entrou na minha vida quando eu fui na festa de aniversário de uma prima minha, e ela estava jogando Mortal Kombat, eu queria saber o que era aquilo. Aí minha mãe falou para mim que aquilo era um videogame, e eu fiquei curioso para testar, saber como que era. Desde então eu me apaixonei pelos videogames, meu primeiro console foi o Mega Drive. E como que foi essa primeira experiência de você... É algo, né, que as pessoas olham assim e falam, deve ser algo impossível. E justamente por conta dessa sua deficiência, você chegou a sofrer preconceitos também por ser uma pessoa que tem deficiência visual, mas gostar de videogame e querer jogá-los? Sim, muito. Eu fui expulso de torneios porque eles falavam que deficiente visual não podia jogar de jeito nenhum, que aquilo era impossível, não era pra mim. E por causa disso daí eu sofri muito na mão de muita gente. Na época de escola mesmo eu sofria, porque eu falava que eu jogava videogame, aí o povo sempre dizia que aquilo era impossível de acontecer, né? Porque cego não pode jogar videogame de jeito nenhum, não é pra você, você tá mentindo. Enfim, todas essas questões delicadas aí. E Gabriel, você comentou comigo, até antes mesmo da gente iniciar aqui esse nosso bate-papo, você já recebeu inclusive premiações, já foi campeões em alguns campeonatos. Queria que você falasse pra gente, primeiro, qual que foi o primeiro que você participou e, obviamente, qual foi também o que você recebeu ali o primeiro lugar. Então, o primeiro que eu participei foi a Batalha dos Games em 2013. Foi a única feira que teve, infelizmente. E o Danilo Gentili estava lá, por incrível que pareça. E ele ficou sabendo da minha história. E eu acabei ficando em segundo lugar. Eu ganhei um quadro de presente com assinaturas de todo mundo que estava lá. E eu fiquei bastante abismado, né? Porque eu não esperava nem ter oportunidade, muito menos conquistar o segundo lugar. E eu consegui tudo isso e o respeito da galera. Isso foi pra mim como um sonho realizado. E afinal,
qual que foi o jogo? Em qual jogo você ficou em segundo lugar? No Tekken Tag 2 do PlayStation 3. Maravilha. Agora, vamos falar um pouquinho agora também sobre o outro torneio que você já participou e que aí sim foi campeão, não é isso? Sim, na BGS de 2016, foi um torneio de Tekken 7. Eu acabei ganhando, depois teve até uma entrevista com o pessoal da Jogatona para arrecadação para a CD. Uhum. Eu achei super legal participar disso, né? Ajudar outros deficientes como eu a entrar nesse mundo dos videogames. Eu acho super importante, porque o videogame ele salva vidas, né? Como salvou a minha uma vez. Então eu acho super interessante isso de você competir, você ter aquela vontade de seguir em frente. Ali você compete literalmente na porrada, né? Eu acho isso muito interessante, que é uma coisa mais literal, né? E são jogos, então, os jogos que você está habituado, então, são jogos de luta, é isso? Isso, são jogos de luta, porque não tem como eu jogar outros, a não ser o The Last of Us Part 2, que ele tem mais de 60 configurações de acessibilidade, então dá para você ajustar um monte de coisa. Uhum. E como você chegou a jogar The Last of Us 2 e como que foi a experiência de ter um jogo em mundo aberto? Foi uma experiência completamente diferente. Eu achei legal você poder controlar um cavalo, pilotar barco, atirar nas pessoas. Era uma sensação diferente, né? Porque geralmente eu tô acostumado a só bater, a usar golpes, poderes e combos. Uhum. Eu nunca pensei em me preocupar com mira, preocupar em pular coisas, né? Ou pular obstáculos, ficar invisível para você fugir de alguns criminosos, furtividade, essas coisas. Nunca tinha pensado nessas questões. Eu achei muito emocionante poder jogar aquilo. Eu chorei de alegria. Agora, Gabriel, você quando traz um relato desse, mostra também um outro ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, que é o seguinte, a questão da acessibilidade justamente nos jogos. Você, como jogador de videogame, já recebeu, inclusive, como a gente citou aqui, a BGS. Para você que está em casa, a BGS é um dos principais eventos de videogame que existe, viu, gente? Que traz novidade, consoles novos, lançamentos, enfim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre isso, Gabriel. Como que você vê hoje, como que você avalia hoje essa questão dos jogos em si, da acessibilidade? É preciso avançar mais com essa pauta? É algo, por exemplo, que você também debate, leva para quem joga videogame com você, para amigos, para colegas, para os fóruns, por exemplo? Porque você ainda vê como pequena a acessibilidade hoje nos jogos? Sim, eu acho que os jogos eles têm muito que melhorar, tem muito que adicionar ainda, porque está engatinhando, a empresa ainda está começando nessa área de acessibilidade. Então eu acho que o ideal seria as empresas contratarem deficientes visuais para ajudá-las no desenvolvimento dos jogos, para que a gente possa servir de consultor, né, para eles, né, da consultoria de acessibilidade, falar, olha, dá para acrescentar isso, dá para acrescentar aquilo, coloque essas opções aqui, isso aqui está funcionando, isso não está. Então eu acho super válido esse tipo de coisa. Perfeitamente. E Gabriel, falando agora um pouquinho sobre a sua rotina de treinamento. A gente sabe que quando a gente fala sobre videogame, muita gente até comenta que não, ele está jogando videogame, não está treinando, então não está se capacitando. Você tem uma rotina para aprimorar as técnicas, principalmente de combate nesse caso, que são os jogos que você tem o maior hábito de jogar? Geralmente 12 horas de treino, né, com alguns intervalinhos ali para algumas coisas básicas, e às vezes eu até estendo um pouco mais esse tempo se eu não estiver muito cansado. Uhum. Agora, 12 horas é um tempo bastante, é muito tempo na verdade, né? A gente sabe que entre os jogos aí, essa é uma profissão, por exemplo, até nós trouxemos outras entrevistas aqui no Correio Petropolitano Debate falando sobre os jogos também, e a forma de rentabilizar, né, a se tornar de fato uma profissão. E aí, Gabriel, eu pergunto para você o seguinte, você hoje tem algum objetivo de se tornar um jogador profissional? Qual é um outro torneio, por exemplo, que você tem interesse em participar e já há pelo menos uma previsão ou de quando você deseja ir?
Assim, eu tenho interesse em organizar um torneio para pessoas com deficiência, que é uma coisa que eu ainda não encontrei no cenário competitivo. É tudo muito misturado. Seria interessante você ter torneios que agregassem mais os deficientes no mundo dos videogames. Eu acharia interessante organizar um torneio desse. Tanto que eu criei um projeto chamado Batalha na Escuridão, que ele consiste na pessoa tentar jogar de olhos vendados para entender o mundo de quem não enxerga. Eu convido você que está em casa assistindo a tentar fazer, para ver como é que é, para sentir o drama e dizer o que você acha do jogo que você escolheu, se ele é acessível, se ele não é, o que falta para ser e tudo mais. E quando a gente fala aqui sobre a acessibilidade nos jogos, gente, não é simplesmente a hora do jogo, mas o menu, a música, né, a vibração do controle, os efeitos sonoros para um jogo, por exemplo, como o Gabriel comentou. E aí, Gabriel, você pode até citar, por exemplo, pontos que você achou interessante no The Last of Us. Você hoje, por exemplo, tem áudio 5D. O que seria esse áudio 5D? É basicamente a tecnologia, né, que possibilita você ter a sensação de aproximação, de distância, se está vindo pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e isso tudo apenas, né, escutando. Então são questões, por exemplo, para um jogo de 3D, de mundo aberto, que você tem essa possibilidade para você conseguir se identificar, inclusive também identificar inimigos, ou, enfim, ou objetos próximos. Gabriel, você falou que jogou The Last of Us, a parte 2. Quais pontos, por exemplo, você achou e citou como positivo justamente para a sua experiência? Eu achei que o modo de escuta do jogo funciona muito bem para você detectar tanto inimigos quanto itens, porque para cada coisa que você faz, ele tem um som específico. Tem um auxílio de navegação que te redireciona para onde você deve ir. Então ele faz um som para você saber, olha, eu tenho que ir um pouco para a esquerda, eu tenho que ir um pouco para a direita, eu tenho que ir um pouco mais para frente. Depois tem sons específicos para quando você pula, para quando você pega item, para quando você tem que mirar no inimigo, para quando você faz de tudo um pouco. Quando você tem que esquivar, ele faz um som específico. Quando você tem que apertar um botão, ele faz um som do botão. Cada botão tem um som para você saber justamente qual botão que é. Perfeitamente. É muito interessante a gente ver o relato do próprio jogador também. Afinal, é essa experiência que também vai possibilitar, né, Gabriel, uma melhor imersão, nesse caso, dentro do jogo, né? Sim, exatamente, porque você realmente entra na história, né? Você é o personagem ali, você controla tudo que acontece. Seria até legal se os jogos de múltipla escolha também tivessem essa acessibilidade, né? Como o Detroit, por exemplo, que a experiência ela é individual para cada pessoa, depende do que você faz. Sim, exatamente. Detroit, inclusive, é um jogo para multiplataformas, muito bacana também. Já tive a experiência de jogar e definitivamente é um jogo bem legal. Agora, Gabriel, a gente citou aqui as questões, por exemplo, de acessibilidade. Citamos aqui as premiações, competições que você já participou, mas além disso você também compartilha, né? Você tem um canal no YouTube que você coloca ali, inclusive entrevistas, fala também sobre jogos. Como que funciona esse projeto? Ele é assim, no começo eu colocava as lives que eu fazia na Twitch, né? Então, para quem quiser me seguir, é só digitar Gabriel Neves na Twitch, tudo junto, minúsculo. E aí você me encontra lá. Se a gente quiser bater um papo comigo, quiser conversar, quando eu fizer live, vocês vão ficar sabendo. Eu sempre aviso nas redes sociais, e no YouTube eu costumo postar vídeos das minhas jogatinas, né? De The King of Fighters, Samurai Showdown. Teve um que eu coloquei de como jogar com o Pop. Não sei se te mostraram esse vídeo, que eu até me confundi com os códigos. Foi muito engraçado. Agora, Gabriel, além de você já ter participado também de entrevistas em outros locais, inclusive ganhar ao vivo do próprio apresentador do programa, você inclusive conheceu também o criador de um dos jogos, é isso? Qual foi a pergunta que meu leitor de tela falou em cima? Sem problema nenhum. A pergunta foi a seguinte: além de você já ter ganhado ao vivo também
como você até citou, do Danilo Gentili ao vivo, você também conheceu o fundador, o criador de um dos jogos, certo? Sim, do Tekken, o Katsuhiro Harada. Eu entreguei um troféu nas mãos dele. Eu não lembro exatamente sobre o que era o troféu, foi em 2018, se não me falha a memória. E foi uma experiência maravilhosa. Eu não sabia nem o que dizer, sabe? Porque você está diante do cara que fez uma franquia, que você acompanhou a vida inteira. É um sonho, sabe? É indescritível. Não tenho palavras para descrever o que eu senti naquele momento. E isso te incentivou de alguma forma também a buscar continuar jogando e aprimorando as técnicas e também levar essa pauta adiante? Sim, porque eu sempre quis que essa franquia, não só essa, mas todas as franquias fossem mais acessíveis. Por isso que eu fiz o que fiz, criei o que criei, né, o projeto Batalha na Escuridão, para colocar as pessoas, colocar os próprios desenvolvedores, porque a ideia é alcançar as empresas para colocar os desenvolvedores nessa situação, para eles entenderem, olha, o meu jogo não tá bom para esse tipo de gente ainda, eu tenho que acrescentar mais coisa. E Gabriel, você falou sobre esse projeto, quando que você teve essa iniciativa? Isso foi há mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás, com o amigo meu, o Beto Costa FM, do canal Passo Controle. Ele teve essa ideia comigo e com o NuBR, né, que é o Leandro, outro amigo meu, e a gente acabou criando, na época se chamava Corrente Cega. Aí eu acabei mudando o nome depois, para ficar uma coisa mais legal, porque todo mundo estava achando que era para jogar jogos da Sega. Uhum. E não era, né? Era para você fechar os olhos e tentar jogar de olhos vendados. E por isso que eu mudei o nome, para ficar mais fácil de entender o projeto. Perfeitamente. E inclusive para você que está em casa, se você tem console ou até seja no computador, algum jogo, faça essa experiência. É muito bacana quando a gente se coloca no lugar do próximo e entende a realidade, né, a partir da realidade que aquela pessoa tem. Como, por exemplo, o Gabriel. Agora imagina só, você que está em casa, jogar um videogame, tentar, até a escolha, por exemplo, do personagem vai ser uma tarefa difícil. E é por isso que é necessário a gente pensar nessas pautas e trazer justamente relatos como o seu, Gabriel. E a gente, obviamente, espera que a sua história, de tantas outras pessoas que também têm algum tipo de deficiência, possam chegar justamente nas grandes empresas, nas desenvolvedoras, né, dos games, nos estúdios de criação, justamente para que essa acessibilidade ela seja adequada e que todos possam ter acesso aos jogos e aos consoles. Eu concordo plenamente. Gabriel, a gente está aqui chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, falar um pouquinho sobre a sua história, sobre, inclusive, também, né, esse tema que é importante, que a gente citou. E, obviamente, o espaço está aberto aqui para novas entrevistas. Eu gostaria de agradecer muito ao convite, né? Porque para mim é sempre uma honra conversar, falar um pouco da minha história, apresentar para o pessoal, porque às vezes tem gente que porventura perdeu a visão e parou de jogar, ou simplesmente acha que não pode, justamente por causa de alguma deficiência, de algum obstáculo, e não é verdade. Todo mundo pode fazer o que quiser, basta querer. Tá certo. Gabriel, obrigado mais uma vez. Um abraço para você. Valeu. Assim, a gente termina mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Não deixe de fazer essa experiência. Busque jogar com os olhos vendados, fechados, e aí você vai ter uma dimensão do que é também esse bate-papo que a gente fez hoje. A gente volta amanhã, meio-dia, ao vivo, e você é sempre o nosso convidado especial. Uma ótima tarde para você, e amanhã a gente se vê. TVC
A TV do Correio da Manhã.